Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live conversa do Duelos e Duetos, Marcialidades na Dança. Meu nome é Jonatas de Matos, eu sou um rapaz de pele clara, estou com a parede branca ao fundo, com algumas coisas escritas no quadro do meu lado direito aqui, e com um yang no canto inferior desse quadro. O Duelos e Duetos ele é um projeto de extensão apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão da UFBA, né? Realizado pelo PPG Dança, pela Escola de Dança e pelo Núcleo de Produção. E hoje temos a honra de ter por convidada a Mariana Andraus, e muito feliz que ela possa participar com a gente, né? Vou falar um pouco dela rapidinho, mas eu vou deixar ela falar mais por si mesmo, porque ela deve ter muito mais coisas, muito mais legais do que eu para dizer. Mas, assim, a Mariana Andraus ela é uma importante incentivadora da presença das artes corporais do Oriente dentro da pesquisa em dança no Brasil. É docente da Unicamp, mestrado e doutorado na mesma instituição, investigando as relações entre arte marcial e improvisação na dança. Diretora associada do Instituto de Artes desde julho de 2019 e com pós-doutorado pelo programa de pós-graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Bolsa CAPES 2013 e 2014. Enfim, eu vou pedir, Mariana, para você falar um pouco mais sobre você. Bom, boa noite. Primeiramente, obrigada, Jonatas, pelo convite. Obrigada, Bel. Obrigada, Escola de Dança da Bahia. Vou me autodescrever também, vou tentar, estou despraticada. Eu sou uma mulher de 44 anos, pele clara, cabelo castanho escuro, liso, sem corte. Estou usando uma blusa preta, um colar, óculos. Estou na sala da minha casa, atrás de mim tem uma grande porta de vidro que permite ver o quintal lá fora, que tem uma luz acesa, um piano atrás de mim, um quadro com imagem de umas árvores e um céu ao fundo, e uma lança chinesa que está ali muito casualmente. Brincadeira, eu coloquei de decoração, porque eu nunca lutei muito bem com lança. Está aqui decorativamente. Então, ela fica guardada aqui mesmo, nesse cantinho. Obrigada, viu, Jonatas, pelo convite. Vamos ver aí como é que a gente desenrola aqui a nossa conversa. Que maravilha. Bom, eu acho que a primeira pergunta, né, que a gente pode fazer é sobre o percurso, né? É bem comum a gente ver uma convergência. Agora, hoje estamos vendo aqui duas convergências, né? Artistas marciais e dançarinos. Mas é muito incomum ver uma convergência como essa, né? Dessa relação entre dança e artes marciais. E eu gostaria de ouvir um pouco de você, como você começou a trilhar esses caminhos que é comum a gente ver que são caminhos dados pela hegemonia das questões de gênero muito, muito antagônicos, né? Tipo, geralmente lutar é coisa de menino, dançar é coisa de menina, e aí você faz os dois, né? Como é que você começou a dançar e a lutar? Ótima pergunta. Eu faço os dois porque eu tenho esse antagonismo em mim, do masculino e do feminino. Que maravilha. Sempre muito equilibrado, sempre fui assim desde menina, desde novinha, né? Mas, enfim, falando um pouquinho do percurso, Jonatas, eu fiz graduação em dança na Unicamp, né? O bacharelado, no final dos anos 90. Eu sou ingressante da turma de 1996. Então, em 96, 97, 98, 99, eu concluí o bacharelado.
em 2000 eu reingressei para terminar a licenciatura, porque lá na Unicamp a gente tem esse hábito, assim, o currículo é muito extenso, as pessoas, desde aquela época, comumente trancam para terminar a licenciatura num 5º ano, né? Então, o projeto pedagógico do curso de dança da Unicamp, desde da sua versão original, escrito pela professora Marília de Andrade, de quem fui orientanda no mestrado e fui aluna durante a graduação, ele já prevê, desde o seu projeto pedagógico original, uma disciplina chamada Artes Corporais do Oriente. Tem a Artes Corporais do Oriente 1 e a Artes Corporais do Oriente 2. Essa no currículo, brinco que eu tenho vontade de revisar esse Oriente, e a ementa dela é ampla demais, né? E hoje muito se caminhou na pesquisa, né, nesse campo no Brasil, e geralmente quem se dedica a esse campo sabe que o quanto é complicado a gente usar a palavra Oriente como se fosse um grande balaio, assim, né, onde o Oriente é muito maior em termos de referências de dança e de técnicas e das tecnologias corporais, até mesmo do que o Ocidente, eu arriscaria dizer. Então, eu brinco sempre que eu quero revisar esse título, revisar esse ementa, quem sabe alguma hora isso acontece. Por enquanto, né, ela existe da forma como ela foi originalmente concebida. Naquele momento, a visão que predominava, e não só no curso, não só na Unicamp, mas eu acho que no contexto da pesquisa mesmo, ela era um pouco orientalista, no sentido de entender que o papel que a arte marcial poderia ter na formação de um bailarino seria aquele papel do trabalho do cultivo do chi, da energia, harmonização, integração corpo e mente, né? Que hoje a gente sabe que o campo da educação somática super deu conta dessas demandas, né? Mas naquele momento a pegada era bem essa. Depois eu vou voltar a falar disso, porque foi o que eu formulei como tese no doutorado, né? Uma mudança dessa visão. Quem dava aula de artes corporais do Oriente naquela época era a professora Lúcia Lee. Já ouviu falar dela? Não. A professora Maria Lúcia Lee, ela chegou no curso, num primeiro momento, ela para ministrar, para trabalhar com conteúdos de Tai Chi Chuan. Ela é chinesa, né? Ela é física de formação, não é dançarina. E aí, mais ou menos, um pouquinho antes do período que eu fiz a graduação, a Lúcia, ela conheceu o Dr. Zhang Yanmin, que é o criador da ginástica terapêutica Lian Kun em 18 terapias. Eu conheço. E a Lúcia ali foi quem trouxe o Lian Kun para o Brasil bem naquela época, né? Então, assim, ela tinha acabado de escrever, de publicar o primeiro livro, pela Associação Brasileira de Lian Kun. É um livro com uma bonito, assim, branquinho. Puxa, ele está ali na minha biblioteca, eu podia ter trazido para pôr aqui na pilha, com uma beiradinha vermelha, né? E aí o que aconteceu foi que eu fiz a disciplina da Lúcia Lee todas as vezes que eu pude e mais algumas, né? Então eu estudei, eu fiz Artes Corporais do Oriente 1, fiz Artes Corporais do Oriente 2 e depois eu repeti as duas disciplinas como ouvinte, por interesse, né? E aí, a Lúcia, ela ensinava o Lian Kun em 18 terapias. O Lian Kun não é uma arte marcial, a gente sempre tem que dizer isso, porque as pessoas confundem, né? Ele é uma ginástica. Mas, assim, fundamentos de artes marciais estão no Lian Kun, né? Nas bases. Tem uma base do cavalo, você vai encontrar arco e flecha, você vai encontrar 7 estrelas, você vai encontrar as diferentes bases que a gente encontra em diferentes sistemas de Wushu, de arte marcial chinesa, presentes no Lian Kun, só que como posturas para praticar alongamento, né? Mas elas estão lá. E as orientações todas, né, para posicionamento, pulso para o soco, você não pode socar assim, você não pode socar assim. É interessante fazer isso no Meet, né? Fica torto. Né? Então, como que eu não posso fechar esse pulso muito firme, eu também não posso socar com a mão frouxa porque eu vou quebrar os dedos. Então, toda essa parte de orientação, ela está no Lian Kun em 18 terapias, né? Então, eu diria que com a concepção que eu tenho hoje de arte marcial, já bastante descolada de um estilo específico, né, ou de alguns estilos específicos, eu diria que o meu primeiro contato com a arte marcial foi com a Lúcia Lee, praticando Lian Kun mesmo, né? Ali dentro. Ali dentro do curso de dança. Nasceu na dança. Meu interesse nasceu na dança. Acho que isso é uma
Você falou no início das convergências, né? É importante dizer, porque depois, no meu mestrado, no doutorado, eu tive a percepção dessa convergência, mas essa convergência estava dada por um curso de dança, um curso superior. Hoje, assim, eu me orgulho de dizer, assim, acho importante dizer, fazer esse reconhecimento, né, do meu primeiro contato com o universo de artes marciais chinesas ter sido por uma professora mulher e uma professora de um curso de dança, sabe? Que bonito. Para mim é importante poder dizer isso. É uma marca muito importante. Né? Então, aí, o que aconteceu? Ela, numa desses oferecimentos que eu estava matriculada, cursando, eu virei estagiária de projetos com ela, eu participei de um projeto no Prodecad, que é a parte de educação infantil que tem dentro da Unicamp, né? Eu era bastante envolvida. Mas, ao mesmo tempo, eu fazia iniciação científica em dança do Brasil, orientada pela Graziella. Então, assim, eu fui uma aluna no curso que se interessou por muitas vertentes de trabalho na dança, né? Então, eu fazia isso paralelamente com outras coisas. Mas, num dos oferecimentos, tinha um aluno matriculado da biologia. Ele se chamava Rodrigo, esse rapaz. E ele era um artista marcial, estudante de biologia, que foi fazer aula porque conhecia a Lúcia Li, e inclusive ele ganhou uma bolsa do governo chinês para estudar medicina tradicional chinesa depois que ele se formou. Nossa, que maroto! Esse rapaz, um dia a Lúcia pediu para ele fazer uma forma de Kung Fu, eu não lembro qual era o estilo, foi bem rápido assim, né? Algum estilo bem dinâmico, e eu fiquei apaixonada, fiquei encantada por aquela performance. Como toda forma, né, ou estava usando, né, o termo kata, não chega a durar 1 minuto, como toda forma é aquela coisinha curta que começa e termina rápido, e a gente ficou assim, uau, né? E eu fiquei, nossa, uau, que coisa linda que esse rapaz apresentou aqui. Mas eu botei essa experiência numa caixinha, porque eu estava no 3º ano, ainda era 98, eu estava, naquele mesmo momento, fazendo a minha iniciação científica. Eu mencionei antes, né? Orientada pela professora Graziella Rodrigues, no método bailarino pesquisador intérprete. Esse método, um dos eixos dele é o trabalho de campo e o coabitar com a fonte. E aí, só para fazer o paralelo. Então, eu estava, ao mesmo tempo que eu estava tendo esse contato com Lúcia, eu estava indo fazer pesquisa de campo com um cortador de cana em canavial lá na região de Boituva, fazendo imersão em campo, estudando o corte do foião, né, do facão, eles chamam de foião. Então, a gente pega, eu ia falar pega a arma, olha, não, pega o facão, corta a cana, abraça a cana, corta... Pega o dau, né? Aquela coisa, né? Bem legal, porque, assim, os cortadores, eles abraçavam um eixo, assim, de cana largo e faziam 2, 3, 4 golpes, eles derrubavam aquele eixo inteiro, né? Um montão, assim. E eu segurava uma caninha e pegava a minha faquinha ali, não conseguia cortar, porque eu não tinha aquela técnica, né? Mas eu fui desenvolvendo aí e tudo mais. E por que eu estou falando disso? Porque lá na frente, em 2018, eu escrevi um capítulo num livro que eu fiz essa comparação do facão chinês com o facão do cortador de cana. Então, lá em 2018, eu juntei essas experiências num texto. Depois eu te mando esse também. Me mande, por favor. E é uma experiência curiosa, porque isso combina com a experiência que uma vez minha mãe treina comigo, né? E às vezes a gente conversando sobre como ela estava explicando como ela teve um tempo bom da vida dela, que ela trabalhou na Feira de São Joaquim vendendo coco. E a Feira de São Joaquim é uma das principais feiras daqui de Salvador, né? E aí ela explicando como é que era a diferença de você segurar a espada, tipo, a gente, no Rapkido, a gente treina com katana, né? Com aquela espada curva de 1,5 mãos, 2 mãos quase, e segurar coco, assim. E é interessante, porque é quase um paralelo de técnicas que tem os regimes de história tão diferentes, mas que se encontram numa mão, né? Numa lâmina, numa mão, num pulso, num jeito, numa firmeza, numa superfície. É tão interessante isso.
E na própria ideia de finalidade do movimento, né? E se eu estou, por exemplo, nesse exemplo da corte da cana, né? Eu tenho um objetivo que é cortar aquela cana. Na arte marcial, a gente tem isso claro também, né? Assim, o que eu estou fazendo quando eu estou desferindo um golpe, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Não é tão o movimento abstrato como é na dança. Na dança, Sim. A gente é capaz de fazer movimentos sem entender muito bem uma função, ou a função ela é estética, ela é simbólica, né? Mas ela não é uma objetiva nesse sentido da ação, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou golpeando o pescoço, eu estou golpeando a canela. Na dança a gente não tem essa abordagem, né? Mas, enfim, estava lá fazendo a pesquisa, né, de iniciação científica, tinha essa experiência com Lúcia Li. Aí, eu terminei o bacharelado em 99. Aí veio outro pedaço da história, né, Jonas? Porque desde menina, eu sempre tive uma disciplina muito grande no sentido da quantidade do treino, né? Então, antes da graduação, né, antes do bacharelado em dança, eu era bailarina de academia. Eu fiz Royal até o Advanced, eu era aquela bailarina de ponta, coque, aquela coisa. Faixa preta em balé. Faixa preta em balé, né? Olha, posso dizer, eu nunca cheguei em faixa preta nenhuma, nem no balé, nem no Kung Fu, nem na universidade. Eu sempre chego quase lá e vou fazer outra coisa, é impressionante. Acho que precisava analisar isso. Mas, enfim, a minha rotina no ensino médio, né? Estou falando do primeiro, segundo, terceiro, antigamente era colegial, né? Ainda na minha época. Ela era assim, eu ia para a escola de manhã, eu saía da escola na hora do almoço, ia para a academia, e aí eu começava uma bateria de treinos que iam aula da Royal, aula livre, aula do grupo, aula de ponta, aula de padedê, mais ensaio do grupo. Eu ficava na academia das 1h30 da tarde até 6, obcecadamente. Assim, eu fui uma bailarina obcecada antes da graduação. E aí, durante a graduação, reduziu o ritmo, né, desse treinamento, porque o curso ele é prático teórico, então a gente tem as disciplinas práticas, mas tem também cinesiologia, fisiologia, estética, história, todas as disciplinas né, da educação, psicologia. Então, reduziu comparativamente ao que eu fazia de treinamento no ensino médio, mas ainda assim eu tinha prática todo dia no curso, né? As aulas de técnica, que em geral se dividem na Unicamp, até hoje é assim, entre aulas de contemporâneo e aulas de clássico, e as cadeiras de danças do Brasil, também, naquela época chamava danças brasileiras, circo, fiz disciplina de circo na graduação, e artes corporais do Oriente. Interessante. Era um professor das cênicas, mas a gente, naquela época, fazia bastante as eletivas assim, misturados, e eu me interessei muito, assim, treinei um pouco de acrobacia, muito malabarismo e um pouco de pirofagia. Olha, que maroto. E aí, mas enfim, tinha prática todo dia. Então, no fim de 99, foi a primeira vez na minha vida que eu olhei e falei, gente, o que eu vou treinar? Sabe quando você olha para um lado, olha para o outro, eu falei, agora, acabou. Né? O que eu vou treinar disciplinadamente todos os dias, e aquela coisa do desafio, né? De ser uma técnica complicada, que te desafie mesmo, assim, enquanto aprendizado. E aí eu tinha na minha gavetinha aquela imagem daquele rapaz que tinha feito aquela forma, eu tinha mais ou menos um desejo, digamos assim, despertado, uma curiosidade pelas artes marciais chinesas, e eu estava andando com meu esposo no centro de Campinas, bem centrão mesmo, na rua, era na Lusitana naquela época, e aí eu passei por uma portinha fechada, uma portinha de vidro, com um cartazinho, um papel sulfite, com os horários da escola, que naquela época se chamava Instituto de Kung Fu Brendan Lai, do professor Samuel Mendonça. Depois ele mudou o nome, passou a se chamar Lai Kung Fu. Mas naquela época chamava Instituto de Kung Fu Brendan Lai. E aí eu vi os horários de treino, não estava aberto naquela hora, porque ele era, e acho que é ainda professor na PUC, então os treinos eles eram sempre no início da manhã e no fim da noite e fim de semana. Não tinha treino, sim. Não era uma academia aberta, digamos assim, né? Sim, sim.
E aí o fato de ser uma portinha fechada com um cartazinho, eu falei, nossa, eu quero ver o que é esse Kung Fu que tem aqui nessa portinha, né? Então eu não tive muito uma história de ir buscar as grandes escolas, né? Depois essa escola se tornou uma grande escola, mas ela não era naquele momento. Mas pelo contrário, eu tinha um pouco aquela lógica da pesquisa de campo, do ir procurar, né? De procurar onde eu vou achar aqui um Kung Fu. E aí eu não sei se era assim uma busca por um estilo tradicional, né? Mas meio que era, né? Eu queria alguma coisa mais obscura, mais difícil até o acesso. E aí isso aconteceu, a gente telefonou, descobriu o esquema e viramos alunos da escola. Isso foi em 2000, viramos, estou dizendo no plural, porque eu e meu esposo, a gente foi junto e treinamos juntos, os 15 anos que nós treinamos, a gente sempre treinou juntos, né? Que maravilha! E aí, sempre, a gente luta junto um com o outro. O vídeo que eu vou mostrar aqui é ele que está comigo. Ele é meu sparring eterno, doméstico. A gente é um sparring do outro. Que massa! E aí, casal, né, que fica lutando. E aí, a gente começou a treinar, isso era 2000, e o grão-mestre Brendan Lai, bem naquela época, ele veio morar no Brasil, né? O Samuel, ele foi para os Estados Unidos, conversou com ele, voltou, acho que ele foi umas 2 vezes, assim, foram 2 visitas, e aí ele veio para morar no Brasil e ele passou 4 meses morando aqui. E foi bem no momento inicial do meu treinamento. E aí a gente falava inglês, a gente entendia bem, o meu marido até mais do que eu, assim, no sentido de ajudar a traduzir mesmo coisas do cotidiano. Então a gente ficou muito próximo do grão-mestre Brendan Lai, treinando, né, as técnicas que ele passava. Ele fazia vários seminários assim intensivos de Tien Na. Antes de começar aqui, né? Então aí foi um momento de treinamento bem intensivo, né? Bem aquela coisa de várias horas diárias, todos os dias da semana, noite, sábado, domingo e feriado. Repetir então, forma direta. Fazer 50 mil vezes a forma. Então, supriu aquela obstinação que eu já tinha tido anteriormente com o balé. Mas mais para frente veio uma crise enorme com isso, tá? Porque chega um momento da vida que você fala, eu não posso ser uma pessoa tão obstinada assim. Ser mais tranquila, né? Então, calma assim, aí. Né, estou citando as obstinações, mas eu também tenho rupturas, que eu rompi, né, com balé, e depois eu também vinha romper com Kung Fu pela mesma razão, né? Porque o meu lugar, Jonatas, é bem aquele que eu estava falando que é o teu lugar também, antes da gente começar, o lugar do trânsito. É o lugar do trânsito, né? Tá aqui, eu tô ali. Tá. Depois entrou a dança indiana, eu já vou contar um pouco dela. E desde então eu fico fazendo isso, transitando entre os campos, esse lugar de fronteira mesmo, porque ele é o que alimenta, né, assim, a pesquisa. E aí, assim, se você busca uma pesquisa genuína, você quer buscar a contribuição original, né, você não vai ficar sempre fazendo a mesma forma. E eu sei que isso é um tabu para discutir no contexto marcial. Essa arte marcial, imagino que as japonesas também vão por aí, são muito calcados na ideia de linhagem, de família, o mestre, a tradição e a repetição, correto? Confere? Sim, é bem assim. Você tem quase que uma filiação ao mestre, né? E certas definições de como proceder em combate também, né? Como proceder, como entender a luta. Isso. Né? Então, assim, o que eu quero dizer é que, ao mesmo tempo que eu mergulho e me aprofundo nisso, tem épocas que eu entro em crise com isso. Eu falo, não, eu sou uma pesquisadora, eu sou uma artista, eu não posso ficar eternamente aqui no... Ai, não vai ficar triste aí, eu sei que você está pesquisando a marcialidade e a dança, né? É quase um prenúncio, né? Ó, você vai entrar em crise alguma hora. A crise está chegando. A crise vai chegar. A crise chega.
Porque é isso, né? Assim, você está fazendo mestrado agora? Faz o mestrado, aí você faz o doutorado, aí você termina o doutorado, você vira docente. Geralmente, em alguma universidade, você fala, gente, eu não posso nutrir eternamente essa relação de pertencimento a um contexto específico. Porque, como acadêmicos, o nosso papel é fazer a crítica. É verdade. E para fazer a crítica, a gente tem que fazer o trânsito, não é? E também eu sinto também que tem um lugar de você fazer uma revisão que você tem que encontrar essas tradições muito criticamente, né? E você encontrar essas coisas muito criticamente é você entrar em estado mais de dúvida do que de certeza, né? De aceitar que aquilo é daquele jeito que funciona, ou que o jeito certo é desse jeito, né? Isso. Eu acho que realmente é uma tendência, né? Muito difícil. E eu não diria nem só nas artes marciais, né? Mas talvez essa dimensão estilística muito forte de alguma escola de arte especificamente, né? Tipo, você ser bailarino a vida toda especificamente, né? Você ser especificamente de um estilo específico, de uma dança específica. Eu sinto também que também talvez toque esse lugar de crise, né? Porque eventualmente você tem que dizer o que aquilo tem e o que aquilo não tem, né? E se aquilo não tem, aquilo te falta, né? Eu acho que isso pauta, inclusive, um debate maior que a gente está vivendo no Brasil da relação, né, do negacionismo, do entendimento do que é a ciência, porque quando você está no contexto específico, você usa uma palavra importante aí, que é a palavra crença, as coisas que você acredita, né? Quando você tem um pertencimento a um contexto que é específico, você acredita nos valores e nos princípios daquele contexto. É natural que isso aconteça. E na universidade, a gente tem essa pressão constante para fazer o exercício da crítica o tempo inteiro. Então, assim, você que é uma pessoa que leu os meus livros, acho que agora talvez esteja entendendo ao me ouvir falar, porque que nesse aqui eu sou totalmente obstinada. Você está com ele aí? Eu vou mostrar também aqui. Nesse aqui eu sou obstinada. Nesse aqui, se você perceber, eu já estou numa baita crise. Dá para perceber. Eu estou numa crise. Tipo, o que eu estou fazendo aqui? Mas aqui dá para perceber, porque aqui você vai encontrando as convergências e vai falando assim, mas eu não quero responder, eu não quero só dizer. Acho que eu acho interessante nesse seu trânsito, né? Você meio que fala assim, eu não quero só dizer o que onde eles se encontram, né? Porque eles vão se encontrar no corpo eventualmente, né? O corpo é a fronteira e a união de tudo em relação à atividade corporal, né? Mas também onde é que eles se divergem, né? De onde eles se distanciam, inclusive a ponto de também de se afastarem. Até, em alguns lugares eles não se encontram mesmo, né? Isso. Aí eu cheguei num dos pontos importantes da tese, né? Que é aquela ideia que está no capítulo 2 ou no 3, né? De que a luta ela tem um propósito e o propósito dela é acabar, é terminar. E a dança, ao contrário, né? Então, eu cito bastante o Steve Paxton, o contato e improvisação. Eu falo, gente, essa coisa, ela continua, ela busca se eternizar ou se continuar um tempo maior, assim, né? E na luta, na experiência do treino em academia, eu falo, gente, a luta não dura nem um minuto, né? Uma boa luta não chega a durar um minuto. Então, essa foi uma das coisas que eu problematizei na tese. E a outra foi assim, aquilo que eu falei no início, né? Que as pessoas têm a visão estereotipada. Quando você fala, eu pesquiso Kung Fu, que legal, o Qi, a energia, a harmonia, você devia criar uma aula juntando as coisas do Kung Fu e da dança para o bailarino se sentir bem. E eu sempre falo, gente, mas a dança dá conta disso, não é uma contribuição original. Chegou uma hora do meu doutorado que eu tive que me olhar no espelho
dizer, Mariana, você precisa fazer uma contribuição original, porque isso é um doutorado. Então, sai desse caminho. Eu nunca entrei muito nele, mas enfim. E foi daí que eu postulei. Falei, não, então eu vou usar criativamente. Eu vou pegar as possibilidades de outras dinâmicas que uma luta traz, por exemplo, a ruptura, a finalidade, ela ir a termo, ela terminar, e trazer isso para o jogo improvisacional. Porque isso, por exemplo, não é o que acontece no contato e improvisação geralmente, né? E aí eu vou chamar o Laban, principalmente, a coreologia é uma referência importante, são disciplinas que a gente faz na graduação, para começar a fazer esse tipo de experimento, né? Alto e baixo, né? Trabalhar os planos, trabalhar os níveis, trabalhar sempre em dupla, às vezes em trio, às vezes é um terceiro elemento, uma terceira pessoa que vai ajudar com essa questão da ruptura. E eu gosto de trabalhar muito com objeto cênico. Assim, quase todo o processo criativo que eu quase não danço hoje, né? Eu mais oriento, assim. Eu sempre estimulo as pessoas a trabalharem com objetos cênicos. Tecidos, casa mesmo, que tem algum valor, assim, bastão, enfim, móvel. Teve um trabalho que eu orientei, até nesse artigo que eu te mandei, o Dobrador de Tempo, eu falo dele, que eles começaram a construir a cena trabalhando com um jogo de xadrez, um tabuleiro de xadrez. Né? A gente começou a fazer jogos improvisacionais de música, na verdade, de rítmica, com eles dois jogando xadrez, né? Aliás, são 3. Depois eu te mando esse link também. Mas, enfim, a outra coisa, né, que me chamou muita atenção na tese, em termos de eu preciso olhar com atenção para isso, é o seguinte: atenção, percepção, concentração, que as pessoas sempre associam, né? A arte marcial te dá essas coisas. Falava, ok. Na dança, essas coisas são objetivo de ensino, de algumas técnicas. Na arte marcial, essas coisas são pré-requisito da técnica. Concorda? Se você não está atento no início do treino, antes do golpe, você leva esse golpe, se apanha, esse golpe entra. É meio que imperativo o estado de presença, né? Se você não estiver presente, você se machuca, né? Isso, é um pré-requisito, é uma prerrogativa da técnica. Então, é meio invertido. Você desenvolve essas competências na marra, né? Na marra, senão você não consegue nem começar a fazer aquela técnica muitas vezes. Verdade. Não dá certo, dá os braços com o seu parceiro ali, eles vão dar nó, você não vai fazer a técnica, né? Então, eu peguei um pouco por aí também para formular a tese, né? Falei, não, isso aqui, na dança, às vezes, em algumas técnicas, é o objetivo do ensino, mas na arte marcial isso é prerrogativa da técnica, né? Então, geralmente, nas disciplinas, quando eu trabalho com esse conteúdo, eu faço o recorte da disciplina justamente para essas técnicas, as mais complicadinhas, assim, né? Que a pessoa leva um chacoalhão logo no início do semestre, a turma, né? Que cai, aí aquela coisa, né? Faz a técnica, cai ali, e fala, ó, então, aqui a gente vai ter que. A gente não vai levar um semestre para ficar esperto, a gente vai ter que ficar esperto para a próxima aula, senão eu não vou conseguir continuar com o plano da disciplina. E o pessoal geralmente gosta. Oh, que bacana. Eu acho muito interessante. Eu acho muito interessante isso, assim. Tem uma coisa que eu tenho pensado, que eu tenho percebido ao longo da minha pesquisa, é que eu tenho achado por bem entender as artes marciais como linguagens, né? Linguagens de combate, que entendem lutas de forma diferente. Porque eu acho que isso, no panorama geral, dá uma riqueza ao cenário das lutas, né? Em vez de pensar como se fosse uma disputa. Porque acho que, historicamente, de uma certa forma, pelo menos no século XX, existia uma grande disputa para poder saber qual técnica era efetiva de fato. Né? Mas quando você olha assim nos seus determinados regimes de historicidade, cada técnica ela tem uma visão diferente de luta, às vezes até uma visão específica, né? Tipo assim,
as artes marciais que vêm do Budô, elas têm uma dimensão de luta muito instantânea, de quanto mais força final, mais rápido seja o combate, melhor. Talvez nas dimensões mais chinesas, assim, você vê uma certa luta que está numa dimensão de maestria pela repetição e o combate pela falha da defesa do outro. Você vai ver experiências de outros lugares, como experiências africanas de luta, que a luta tá dentro de uma dinâmica de ritmo e tal. Na Índia também, que existe uma certa dimensão meditativa da luta, e a luta também desse lugar que tem uma ideia muito específica de você tá pronto e o guerreiro está revestido, né, e está cingido das técnicas específicas para poder você agir. E eu acho que essa visão, na verdade, que eu tenho feito, essa revisão que eu tenho feito, eu sinto que vem muito de uma maturidade que eu tenho ganhado na dança. Porque a dança tem feito, né, uma série de revisões de como ver a própria dança e como ver estilos específicos de dança. Até, por exemplo, esse debate do orientalismo, né, porque coloca na superfície discussões como seria a dança do ventre uma dança africana, por exemplo, né, vindo do Egito e tal. Então, é muito interessante até essa forma de a gente... Essa fronteira, ela colabora para poder a gente ir e voltar, inclusive dentro dessas dimensões, né? Os principais nomes das artes marciais, eles mexeram com dança também, né? O Bruce Lee, ele foi dançarino de tchá-tchá-tchá. O próprio Musashi Miyamoto, ele usa muitas metáforas de dança no livro dele, né? Usa duas metáforas de dança, assim, que tem a ver com o que ele acredita ser efetivo e tal. E eu acho que essa fronteira, essa fronteira não, né? Essa paisagem, ela interessa mais do que o fim da luta em si mesmo. Eu estava conversando com o próprio Gustavo, que ele fez uma pergunta que eu vou fazer assim que terminar esse comentário. A gente estava falando sobre como também em determinadas propostas de dança, principalmente essas propostas cênicas, né, de você fazer uma cena com a dança, há uma dimensão terminativa, né? Tipo, a luta ela quer terminar, mas de uma certa forma, claro que você entra em outro estado de corpo quando você entra numa cena. Mas aquela cena vai terminar também semelhante a uma luta, né? E aí, tipo... Só que esse terminar, eles são coisas diferentes, né? Porque existe uma impressão de força sobre o que a arte marcial se propõe dentro de uma cena. Mas aí, dentro dessas dimensões, dessa viagem que eu fiz e esse percurso todo, tem uma pergunta que vai um pouco mais para trás, mas também que me toca muito nesse lugar da visão de mundo de artes marciais, que Gustavo faz, que primeiro, ele pergunta por que Gong Fu e não Kung Fu. E aí, isso já mostra que ele não leu o seu livro, eu li, eu sei por quê. Aí, mas, brincadeira à parte, ele pergunta por que Kung Fu e não Kung Fu, e puxando o gancho, se couber, em sua narração, histórias contadas para nós, gostaria de saber se os filmes de Kung Fu, os Wuxia, exerceram influências em você. Botei a perguntinha aí na frente, para você dar um saque. Bom, acho que antes de entrar na pergunta do Gustavo, queria comentar você trouxe alguns ganchos que são importantes, né? Principalmente quando você fala da questão das linguagens, né? E aí eu vou usar estilo talvez como sinônimo de linguagem. E você cita o Bruce Lee,
Eu diria assim, que se eu perguntasse hoje, quem quer ter o guru, assim, né? Eu não tenho Sifu, o guru. É que eu tenho um trânsito na dança indiana também, mas eu não tenho um guru. Mas quem seria o seu guru? É o Bruce Lee. E tem aquela entrevista dele, aquela entrevista perdida, que todo mundo acho que conhece, clássico, né? Be water, my friend. Eu revejo essa entrevista de tempos em tempos. Assim, ela é um mantra para mim. Eu revi até recentemente, assim, porque eu estava estou escrevendo a tese para fazer a livre docência, né? E vi de novo a entrevista e para pegar exatamente, né, capturar exatamente o jeito que ele fala. E a frase que ele fala é: "Eu não acredito mais em estilos". Porque você teria que ter humanos com 3 braços e 5 pernas para você ter estilos diferentes. Então, sim, Jonatas, o Bruce Lee é um cara que transitou, né, entre a arte marcial, a dança e o teatro e o cinema, muito antes de nós, né, e que tem contribuições valiosíssimas, assim, eu sou pouco fã, assim, de poucas pessoas, o Bruce Lee é um cara que eu sou muito fã, assim, né, pelo trânsito que ele fez, pelas situações que ele enfrentou, ele fala delas nessa entrevista de racismo. Ele teve uma xenofobia forte com ele, né? Isso, né? Então, assim, é um cara que eu tenho uma admiração enorme e ele faz essa fala, né? Treinou muitos estilos e depois chegou, ok, acho que eu não quero saber de estilo mais, né? Eu acho essa percepção dele muito importante. Para o dançarino, né, a gente faz essa discussão também quando você pensa na questão do treinamento eclético, né? E eu tenho um pouco essa pegada, talvez, influência do curso de dança da Unicamp daquela época, né? Que é o desse trânsito, de novo vou trazer essa palavra, por entre as linguagens. Então, o que eu faço hoje? Comecei a fazer na pandemia mais, né? Eu passeio por essas técnicas. Eu tenho períodos que eu treino Odissi. Odissi é um estilo de dança indiana, né? De dança clássica, uma das 8 danças clássicas reconhecidas, né? Tem 9, tem autor que diz que são 9. Na Eu tive Índia. meia aula de Odissi, meia aula. Com quem? Fiz um curso de dança indiana aqui em Salvador com a Pétala Altran. E aí ela apresentava algumas danças clássicas e uma delas era o Odissi. O Odissi, assim, tem períodos que é o que eu treino todo dia. E aí, de repente, falo, agora eu vou treinar louva-a-Deus. Eu vou transitando, aí eu falo, agora chega de louva-a-Deus, eu vou pro yoga. Tem fases que eu vou usando as duas coisas, né? Eu treino Odissi de manhã, yoga à tarde, Kung Fu de manhã, Odissi à tarde. Eu vou fazendo esses embaralhamentos. Por quê? Numa tentativa de me desarmar dos códigos. Quando eu percebo que eu estou ficando muito obstinada por um dos códigos, eu falo, ok, está na hora de treinar outra coisa. Eu troco esse treino. E também já teve fase, inclusive, que meu treino foi corrida, flexão de braço e abdominal. Assim também, sabe? Correr na rua, né? Caminhada. Eu fico trocando treino, assim. Então, eu acho que é um pouco nessa tentativa de transcendência das linguagens que você trouxe na sua fala, né? Entrando na pergunta do Gustavo, por que eu usei... Na verdade, assim, Gustavo, eu até explico isso numa nota num dos livros, que eu peço desculpas, porque eu não sou uma pessoa que fala chinês, né? Não sei escrever em mandarim. O louva-a-Deus, as referências que eu tinha eram sempre do cantonês, e eu tentei padronizar pelo pinyin, mas eu peço desculpa logo no começo do livro, eu falo, olha, a gente vai ter erro aqui, porque eu não sou a falante, né? Então, eu optei, na capa tá o Kung Fu com KU, né? Que é a forma romanizada que nos chega pelos Estados Unidos, né? Eles romanizam dessa maneira. E esse som de Kung Fu, né? Mas eu optei pelo Gong, né? Pelo Kung Fu com GO, um pouco por causa da influência da Lúcia mesmo, do Liang Kung. Era exatamente o mesmo Kung, né? Que é esse Kung que significa treinamento, aquela coisa que o Kung Fu, aquela coisa que você adquire mediante o seu treinamento árduo, né? Então, eu quis padronizar dessa forma, por essa razão,
Gustavo, não apego e nem apreço por um dos termos. Eu uso Kung Fu, eu uso outro Kung Fu, eu uso Wushu, eu já usei Koshu. E agora, na verdade, eu estou mais num momento, numa pegada de simplesmente dizer arte marcial. Num bom e belo português mesmo. Arte marcial. Esse semestre que vem eu vou oferecer a disciplina e a coordenação perguntou como que eu nomeio a disciplina? Eu falei, põe arte marcial para bailarinos. Arte marcial. Arte marcial para bailarino, que maravilha. É isso, né? Então, isso na minha disciplina também foi uma coisa que eu fui transformando, porque nessa época eu tinha uma obsessão pelo nome das técnicas, o nome chinês e tal. Agora eu já estou um pouco mais, não tanto na pegada de romanizar os termos, mas de abrasileirar mesmo. É pegar, é torcer, é derrubar, é apertar, é furar, é socar. Eu estou num léxico cada vez mais brasileiro, até por conta, né, de uma influência fortíssima, né, que sempre marcou a minha formação e a minha pesquisa, do pensamento decolonial, né? Então, assim, é isso, é arte marcial, não tenho apego nenhum pelo Kung Fu, nem pelo outro Kung Fu. A questão dos filmes, eu não sei, Gustavo, de quais filmes você está falando especificamente, porque tem os filmes de Kung Fu que, né, passavam bastante nos anos 70, 80, eu não conheço muito bem eles. Eu sou, pela minha faixa etária, assim, uma pessoa que cresceu assistindo Karate Kid, e aí eu até brinco, eu tenho uma orientanda que a gente faz essa piada, né? As pessoas acham que você foi parar no Kung Fu por algum acontecimento super diferentão e especial, e na real não. Na verdade, eu assistia muito Karate Kid e foi por isso que eu comecei a gostar. Foi bem orientalista, assim, a minha primeira motivação. Aliás, eu sempre comento, assim, para quem não assistiu ainda Cobra Kai, eu super recomendo, porque eles desorientalizaram a história, né? Eles revisitaram vários problemas que tem nos filmes, sim, muito legal. Bacana. Agora, de filme com influência de Kung Fu, o primeiro que me marcou foi realmente o Matrix, assim, o Matrix, que não é um filme de Kung Fu, né? Nossa, e é uma influência muito interessante, porque é a nível de produção, né? Eles pegaram Sim. e relacionaram coisas assim, é muito interessante. Isso, ele talvez seja o primeiro filme que tem Kung Fu, é super, né, inspirado e fundamentado, mas não é um filme de Kung Fu, ele é um filme de outra coisa, né? E o Kung Fu está lá. Então eu acho isso muito rico. E o Matrix foi um filme, agora quem é mais jovem vai tomar um susto, porque assim, o marido, que na época era namorado ainda, e a gente ainda nessa época assim, fazia aquilo de estar passeando no shopping, dar uma olhada ali nos cartazes do cinema, e a gente viu o cartaz do Matrix e falou, vamos entrar para ver, algum dia de semana à tarde, assim. Não foi uma coisa que a gente planejou ver e tal, a gente entrou muito por acaso, e foi um filme que a gente foi apaixonado, viu 500 vezes, assim, toda a trilogia. Agora vai sair o folgadíssimo, porque vai sair o 4. E eu assisti também muitas vezes, tem um carinho, né, uma referência, uma coisa que eu vi várias vezes para digerir, o Clã das Adagas Voadoras, o Hero, mais ou menos os filmes desse período, que era bem o período que eu estava treinando obstinadamente, eu vi todos eles, assim, várias vezes, e influenciaram, sim. Influenciaram, às vezes, até por algumas escolhas estéticas, né? Por exemplo, no Clã das Adagas Voadoras, sabe aqueles tecidos, aquelas meio parangolé, assim, né? Tem uma coisa muito de dança nesse no Clã das Adagas Voadoras, né? Aquela cena clássica dos tambores, né? Que o cara joga os feijões assim e vai batendo nos tambores com tecido. É muito bem. É fascinante, sabe? Né? É muito fascinante. Eu tenho um filme desse mesmo período que me toca muito. Vira e mexe, eu assisto novamente, que é O Herói. Uhum. Que é com o Jet Li também. Tem essa coisa assim. E é uma coisa que eu tenho tentado. Eu tenho tentado experimentar
às vezes, quando eu faço algumas experimentações cênicas com colegas, é tentar encontrar um ajuste fino de um método de construção cênica que se assemelhe ao duelo, mas que tenha muito desse lugar da dança, muito inspirado nesses filmes. Às vezes eu mostro até cena do filme, assim. O pessoal, nossa, parece uma dança, assim, se empolga e tal. Tem uma influência forte dos filmes desse período, assim, bem forte mesmo. Aí, assim, né, voltando, então, acho que o que eu procurei fazer sempre é trazer realmente para o campo da criação, é o que eu experimento nas disciplinas, quando eu estou nessa disciplina, não é sempre também que eu estou nela. E mais recentemente, eu tenho trabalhado, eu estava comentando com você, né, Jonatas, com um colega, alguns colegas, mas em especial um que é seu xará, que é Jonatas também, que é da música. E a gente tem feito experimentos, né, de criação de música com dança. Eu gosto muito do trabalho do processo colaborativo. Então, para mim, isso sempre foi uma questão, né? Nem fazer uma dança para uma música pré-existente, nem compor uma trilha para uma dança pré-existente. Como que a gente faz para criar as duas coisas junto, né? E dessa parceria tem alguns trabalhos que eu também vou ficar de te mandar, porque nem tudo eu publico no Instagram, viu, Jonatas? Agora que eu me dei conta que a gente não é conectado no Face. Mas, enfim, é um projeto lindo chamado Jardim das Cartas. E tem um outro projeto que está dentro do meu grupo de pesquisa. Eu coordeno um grupo chamado Estudos Interculturais em Artes Presenciais, né, na Unicamp. E um dos vídeos que a gente fez já no contexto da pandemia chamou-se Entre Voos e Quedas. Eu trabalhei com aquela dinâmica, né? Eu criei, a gente faz uma dinâmica de cartas, né? Eu mando uma carta, aliás, eu vou mandar uma carta para você. Você me manda uma resposta, você me manda uma carta, eu te mando uma resposta, a gente edita junto umas coisas assim, e tem ficado muito legais. Vou te mandar uma carta. Eu quero. Mas, aí eu chamo a resposta de videocarta. E uma das videocartas é o Entre Voos e Quedas. O Entre Voos e Quedas, eu disparei a carta para o grupo de orientandos, vários deles responderam, eu editei vários vídeos diferentes, e a Milena, que é do circo, ela tinha ficado desparcerada, e a partir do que ela fez, a vídeo-resposta dela, eu fiz uma vídeo-resposta para a vídeo-resposta dela, e a edição disso virou Entre Voos e Quedas. E posso mostrar o Entre Voos e Quedas inteiro, inclusive depois, se a gente tiver um tempinho. Ou colocar até no chat assim, do canal, fica mais fácil quem quiser também. Vários vídeos lá. Mas tem o Entre Voos e Quedas, ele tem trechos no improviso que são movimentos que vieram bem da arte marcial. E aí esse eu pensei em mostrar. Pode ser? Pode ser. Aquele link do YouTube, porque aí eu vou mostrando e vou comentando. Ele dura 1 minutinho. Pronto, pode mostrar. Tá? Então... O André Sartori apareceu até aqui, ó. Oi, André, tudo bem? Mandou uma saudação, falou por que as bordas das artes marciais acabam se borrando quando você começa a estudar as várias técnicas marciais. Ele sempre se pergunta. E na última aula, nossa última live, ele mostrou também um trabalho de uma disciplina nessa mesma pegada, assim, dessas bordas se rompendo, sabe, sumindo. Muito legal, foi muito legal. O tempo todo, né? Bom, posso mostrar agora, então? Aí depois eu vou responder a pergunta do Gustavo, que ela também é interessante, né? Espera aí, então. Compartilhar. Compartilhar a tela, né? Você me avisa, Jonathan, se está indo com som? Aviso. São 3 trechos. Eu vou mostrar um trecho da forma, um trecho da dança, um trecho da forma, um trecho da dança. Aí depois eu deixo o link da dança completo no chat para as pessoas, se elas tiverem interesse. Pronto. Então aqui está indo o trecho 1. Eu comentei que é meu sparing.
Agora o trecho 2. E o trecho 3. E eu não estou conseguindo parar ele. Eu tirei. Deixa eu parar ele aqui, senão vai ficar fazendo barulho. Voltei? Voltou. Então, assim, eu pego um trecho de um Lean, né, que é uma luta completa, combinada, e tem todo esse movimento que é o que eu estou fazendo no Lean é a forma, e o Guto está fazendo o ataque. Mas no meu improviso no Entre Voos e Quedas, eu acho que deve dar para perceber que os movimentos que eu estou fazendo ali no improviso são os do ataque. Eles não são louva-a-Deus naquele sentido mais estereotipado, né, da forma, o soco, os diussal, não. Eu faço um improviso com os movimentos do ataque, que nesse link quem está fazendo é o meu esposo, não sou eu, né? Não sei se deu para ver nessa composição que eu fiz, né? Então, assim, eu sempre brinco e falo, né, que eu tenho um esforço bem grande em não fazer coreografia de luta. Eu não gosto muito da ideia de trabalhar com a estética da luta, ou mesmo me bandear para as estéticas, né, do que seria, né, do que a gente tem de referência da ópera de Pequim, né? Sim, aquela coisa bem... Sei. Que é lindo, mas assim, eu acho que tem pessoas que fariam isso extremamente melhor do que eu. O que eu gosto de fazer é de deslocar completamente, assim, tipo, se eu não fizesse um vídeo assim mostrando, possivelmente a maioria das pessoas que assistem Entre Voos e Quedas nem pensaria que tem alguma relação com arte marcial aquele improviso, né? Então quem percebe essa relação sou eu, porque eu sei que aqui que eu estou pensando ali na hora, no Lean, né? E você coloca isso na superfície, né? Fazendo trecho a trecho e tal. Isso é que esse vídeo, trecho a trecho, eu fiz depois para analisar, né? Mas o Entre Voos mesmo, ele foi um improviso. Teve isso que eu comentei com você, a Milena fez o... talvez eu devesse procurar o Entre Voos para mostrar o comecinho dele. Temos tempo ainda? Uns 2 minutinhos, né? Temos sim. Fica à vontade. Você ainda tem muita coisa para dizer ainda aí. Porque... Só para dar uma ideia, assim, de que ele não é sobre Kung Fu, ou ele não teve propaganda, peraí. Tá tranquilo. Tome seu tempo. Deixa eu tirar o áudio para correr a propaganda e aí depois eu boto o áudio de volta. Então eu vou deixar rolar só o comecinho para você ver como realmente eu desloco totalmente da arte marcial. Peraí. Eu já estou projetando, né? Não pesa mais que a força que o eleva. Nem o rosto no céu sofre mais que a saudade que o invade. Nem a pele no deserto esquenta mais que o sopro que a percorre. Nem o gesto no vento foge mais que o rastro que o desenha. Essas janelas encantadas por traços e portas sagradas nos levam daqui para lugares que não sabemos possuir. Nesses sobrevoos pelos descuidados, nossa mente encontra o corpo impedimento.
Estou um pouco preocupada com o nosso tempo, Jonatas. Eu vou fazer assim, eu vou dar uma pausada nele e aí a gente... Deixa eu baixar o volume. Deixa o link no chat para quem tiver interesse, tudo bem? Que ele ainda está na metade. Pronto. Você Legal. manda tanto esse quanto, se você puder, o do passo a passo também. Mando sim. Esse aqui, inclusive, ele é mais fácil que ele está público, porque ele está no canal do grupo. Eu vi que a Andréia chegou, e a Andréia... Arthur, é a Milena, sim. É a Milena, agora ela está no doutorado. Lá. Bom, e o outro, né, o dos trechos, aí ele está como um vídeo não listado no meu canal pessoal, então esse eu vou ter que... Tudo bem. Tem outras coisas, mas eu quis mostrar esse destino, né? Porque eu acho que deu para ver que eu
não tem um propósito de fazer a dança para a arte marcial, com a arte marcial, sobre a arte marcial. Não é muito esse, né, a pegada. Sim, A arte sim, sim. marcial, ela tá lá porque ela tá lá a minha vida inteira. A gente não deixa a arte marcial em algum lugar quando vai fazer alguma coisa, né? Eu Isso. acho que a gente leva, né? Leva. E é interessante. E isso concorda muito, inclusive, com o que Bruce Lee, naquela entrevista de Bruce Lee, que ele falava muito sobre como a arte marcial está em todos os lugares, né? A arte marcial está em todos os fazeres, né? Sim. E eu diria que não é nem só arte marcial assim, do estilo de luta, né? Lutar especificamente. Mas, assim, também também no modo de composição, assim, eu acho que existem algumas dimensões de vazio e de preenchimento de espaço que também tem vem desse lugar das artes marciais, assim, deu para sentir um pouco dessas reverberações mais indiretas também, sabe, de partilhar o espaço. Sim, da partilha do espaço e do tempo, né? Você sabe que eu estava revendo aquele dos trechos, né? A gente sempre se pergunta, né? Fala, nossa, mas será que para um olhar externo vai parecer minimamente que aquilo tem a ver, uma coisa, o que está no Entre Voos e Quedas tem a ver com o Lean? Mas eu revi os 3 trechos, se você prestar atenção, eles se relacionam com o Lean na musicalidade do próprio Lean. A musicalidade do Lean, o ritmo, a dinâmica daquele trecho do Lean aparece naquele trecho que eu recortei do Entre Voos e Quedas. É uma relação de ritmo. Eu nunca escrevi sobre isso, assim, porque é difícil, né? Você pensar na relação de ritmo de um trecho de uma forma de arte marcial com um trecho de um improviso. E você que faz tantos improvisos, né, Jonatas? Eu vejo seu Instagram, ele é super ativo, assim, né? Você faz bastante isso. Tentando encontrar no corpo isso. Para pensar se nos seus improvisos, como que eles se relacionam com a arte marcial, com a luta, seja uma forma individual ou uma luta combinada, né, com parceiro, do ponto de vista do ritmo. Olha que legal. Aqui, eu não tinha pensado. Só uma tese. Já dá uma... É verdade, né? E é curioso como a partilha do ritmo faz parte de uma ambiência mais geral, né? Porque enquanto na luta combinada ou na luta, você está partilhando um ritmo com alguém, mas você faz um improviso, e mesmo sendo sozinho, esse ritmo ele pode se manter, né? Ele pode, enfim. E a luta, o que ela é, né? Se não uma partilha de ritmo, assim, né? Uma luta para dar certo, ela precisa de um ritmo partilhado, né? Quando os corpos não estão em sintonia rítmica, a tendência dessa luta é desandar, né? É verdade. Olha, eu te mandei o link pelo chat privado, porque eu não consegui postar no comentários. Eu não sei se dá para fazer isso. Eu vou colocar aqui. Acho que eu consigo aqui. Pronto. Aí qualquer coisa eu coloco no comentário também do vídeo no YouTube. Ah, legal. Aí fica lá, né? Até melhor. Vou te mandar um outro. Pronto, mande outro também. O outro canal, que é o do Jardim das Cartas, que eu citei aqui também. Pronto, pode mandar tudo. E vou te mandar esses 2 aqui, acho que é legal até para ir para o público. O dos trechos é esse daqui, que eu estou pondo agora. O dos trechos do link. Pronto, peguei aqui. Deixa eu salvar aqui. Eu queria ouvir um pouco de você, antes de a gente ir encaminhando,
Primeiro, a pergunta de Gustavo, que eu achei bem interessante, que é o que é artes da presença, né? Artes presenciais. Olha, eu comecei, meus colegas na verdade, na Unicamp usam, né? Têm usado artes presenciais. Nosso programa chama Artes da Cena, mas alguns colegas usam artes da presença e eu comecei a usar artes presenciais justamente, Jonatas, por conta desse trânsito que eu fiz a minha vida inteira, entre o teatro, a dança e as artes marciais. E aqui eu às vezes brinco, até eu tenho ousadia de chamar a música. Hoje em dia eu brinco com alguns colegas da música, vocês são artes da presença. A gente devia ser um departamento só das artes performativas, né? Das artes da presença. E eles gostam, porque se reconhecem nesse lugar, né? A presença sim, no sentido sim, da performance, quase como um sinônimo de performance, que com a pandemia muda, amplia o seu significado, porque a gente começa a ter outras formas de presença, né? Essa presença virtual, que acho que todo bailarino, meio que a forceps aderiu a ela, precisou aprender a trabalhar nesse lugar, né? Nesse, como disse o Gustavo aí, nesse duelo epistemológico entre a presença, não vou chamar presença e ausência, não, é uma presença e uma outra presença, né? É uma outra presença. Eu tenho uma amiga, né? A Priscila, que ela fala que ela é professora e ela falou que a pandemia trouxe uma coisa que é impossível, né? Que é o estabelecimento da semipresença. Semipresença. Que você tem a modalidade semipresencial, aí, então provavelmente existe uma semipresença, né? Eu achei isso tão... Nossa, tipo... Tem a semipresença e tem a ambipresença, né? Tipo, a gente está aqui se falando, você está interagindo no chat, é muita coisa falando ao mesmo tempo. Que é o do Jardim das Cartas, ele é um projeto que discute presença e na relação música e dança, assim, porque a gente trabalhou, o professor Jonathan, seu xará, né? Desenvolveu um algoritmo, um programa, né, de computador, e a gente renderiza assim os vídeos, a gente não coreografou, a gente não compôs nem a música nem a dança, né? As pessoas foram mandando os vídeos e também tem os excertos de música e de canto e de vozes, e o computador é que faz os matches. Então a gente tem várias, a gente chama de visitas. A visita 1, a visita 2, a visita 3, a gente não coreografou aquilo, foi o computador que coreografou. É bem legal. Ele está pautado no conceito de presença ecológica. Assim. E isso é muito provocativo, viu? Agora, a música como uma arte presencial é muito provocativo mesmo, e eu não consigo ter dúvida disso quando eu vou para uma jam de jazz ou blues, sabe? Uhum. Existe um nível de presença que é muito forte, que é análogo a um processo, sei lá, um estudo de dança com bastante processos somáticos, sabe? Sim. Eu consigo reconhecer. Você gosta de Índia? Sim. De jazz, de blues, você citou? Muito. Eu acho muito maroto, assim. E tem, aliás, e tem até... Eu chego até a refletir sobre uma certa coreologia, assim, né? Tipo, a galera, eles estão sentindo mesmo a presença da música, né? Aquela coisa do tocar e até do sentir aquele ritmo, o contratempo e tal. Isso é muito presencial. Agora, jogo, né? Agora, uma pergunta, Mari. Já tomando intimidade. Mas essa busca por você chamar de artes presenciais, isso também seria uma forma de você tentar colocar, você tentar fazer um debate ampliado, considerando que você estaria falando também de artes marciais? Também, com certeza. Muito legal. Veja só,
Quando começou a pandemia, eu estava dando Artes Corporais do Oriente. Eu estava exatamente nessa disciplina, que foi no primeiro semestre de 2020. Herdada pela professora. Herdada da professora Lúcia. É inegável que assim, eu estou na gestão, né? Como você leu meu mini currículo no início aqui da live, eu estou diretora associada do Instituto de Artes. Então, assim, eu posso dizer com segurança, até escrevi um artigo sobre isso, ele foi publicado na revista Olhares e Trilhas. A adaptação para o esquema remoto, ela foi difícil para todo mundo, ela foi difícil para todas as artes, mas ela foi mais difícil para a dança e para o teatro do que para as artes visuais, para a mediologia, ou mesmo para a música, dependendo da vertente, né, de trabalho. Então, houve um desafio grande. Ainda assim, as aulas de dança demorou um pouco, mas as pessoas conseguiram adaptar e fazer, né? Na primeira aula, na primeira semana de março, e ensinado um monte de técnica de contato, de mobilização. Na primeira aula, gente, é isso aqui que a gente vai aprender, né? E aí veio o decreto, e aí suspendeu todas as atividades. E eu tive que ter uma sinceridade enorme com aquela turma e dizer, olha, o que eu ensino não vai rolar remoto. Eu não vou conseguir trabalhar, não há como, porque o contato nessa disciplina, além de ser metodologia de ensino, que é para toda dança, ele é o próprio conteúdo. Tipo assim, eu ensino técnica de contato. Então, eu vou passar por vídeo para vocês bases. Aí eu peguei da internet mesmo, assim, treino de base, algumas formas, peguei formas de diferentes estilos para exemplificar, isso é louva-a-Deus, isso aqui é garra de águia, isso aqui é tai chi chuan, isso aqui é paquá. Eu fui fazendo um pouco um mapeamento, né? Mas eu não me propus e eu segui com isso até o final, assim, falei, não vou tentar ensinar contato remoto, porque não vai dar. Você vai fazer o quê? Vai aplicar a técnica com a sua caneta na sua cara? A não ser que, sei lá, que você tem um irmão, mas ia ficar muito complicada a logística, né? E aí eu migrei para uma dinâmica de composição por vídeos desse jeito, que foi a coisa das cartas, né? Então eu disparava propostas, as alunas mandavam e eu juntava as duplas e os trios. Então isso foi bem legal, porque na aula, geralmente as duplas se formam por afinidade. É por afinidade, eu quero fazer com a minha amiga, eles vão se juntando assim, né? Eu até tento promover uma troca de parceiros, mas geralmente eles vão por afinidade. E no esquema remoto, eu fui formando duplas de pessoas que eu nem sei se elas se conheciam, eu não conhecia também. Eu fui pelo material, né? Ó, o material que o Jonatas mandou e o material que o André Sarturi mandou combinam por causa de tonalidade, de cor, de escolha de usar o quintal ou não, né? Então, foi tão objetivo e pragmático que isso foi até mais legal do que teria sido no presente. Entende? Entendo. Então, eu não sou uma professora de dança que achou totalmente ruim o esquema remoto. O ideal é a gente encontrar um caminho de ambipresença, né? Foi isso que a gente falou. Semipresença e ambipresença, né? Encontrar combinar as coisas. Um ajuste fino, né? Porque o remoto promoveu encontros que talvez no presencial não aconteceriam por questões pessoais, percebe? Sim, sim. Esse evento é um exemplo disso, né? Tipo isso, antes de a gente entrar. Oi. Não, eu fiquei. Eu conheci algumas pessoas que antes já, né, já dava para poder a gente fazer algumas coisas assim, né? Mas eu acho que a pandemia é longe de dizer que a pandemia foi boa em algum aspecto. Sim, né? Mas, de jeito nenhum. Né? Mas impôs na gente uma busca pelo que a falta de distância poderia colaborar, né? Sim. Isso exatamente. A pandemia, ela não tem nada de bom, mas o esquema remoto, a gente precisa
tomar um pouco de cuidado para não simplesmente abandoná-lo, assim, porque teve encontros. Antes de entrar aqui, eu tenho um filho de 15 anos, e eu comentei com ele que eu ia conversar com você e tal, e eu falei exatamente isso para ele. Falei, nossa, filho, se fosse antes, eu ia ter que ir até a Bahia, ia ser tão difícil para eu fazer isso, assim, e me enrolar. E olha aqui, estamos aqui, né, Jonas? É verdade, é verdade. Eu queria que você, se você pudesse comentar um pouco também de como tem sido a trajetória na pós-graduação. Porque você comentou um pouco como tem sido suas incursões dentro da graduação. Uhum. Mas e na pós-graduação? Porque, assim, talvez se você puder também compor junto com essa resposta, eu imagino que em alguns aspectos você deve ter tido algumas resistências, né? Ou estranhamentos desse tipo de objeto com movimentação epistemológica. Mas você, além de provocar para estudantes de dança, você também provocou pesquisas, né? Tipo, com o seu material, né? Você, como docente de dança, não deixou de ser artista marcial, por exemplo. Então, como é que tem sido? Eu não só não deixei de ser artista marcial como docente de dança, como eu brinco que desde que eu fui contratada, 1 ano depois da minha contratação, eu fui para cargo administrativo, né? Eu fui coordenadora do programa Artes da Cena, da Unicamp, por 2 anos. Depois eu fui coordenadora geral da pós-graduação do Instituto de Artes, e agora eu fui para a direção. E eu sempre brinco que é por causa do Kung Fu. A arte marcial que me ajuda, porque nesses cargos você tem que ter uma capacidade de esquiva enorme, né? Sim, Esquiva, sim, literalmente esquiva. Então, assim, eu acho que é isso que me ajuda a estar nesses cargos, porque as pessoas geralmente ficam e já logo querem sair, não aguentam mais, e eu fico, eu vou emendando no outro. Arte marcial. Na pós-graduação, Jonatas, o que aconteceu foi que, com arte marcial, eu tive pouca oportunidade de trabalhar em disciplina. Eu ofereci 2 vezes, uma delas, inclusive, participou, e depois eu comecei a ser uma das professoras que assume as disciplinas obrigatórias de metodologia de pesquisa, porque não são todos os professores que se interessam, que gostam de estar nessa disciplina. Eu gosto muito, eu gosto de epistemologia, curto uma teoria da ciência, um Thomas Kuhn, um Bachelard, assim, eu gosto de trabalhar essas referências, até por conta de eu estar sempre transitando, né, entre campos. E, para ser sincera, em termos de disciplina, foram 2 oferecimentos e eu fui para pesquisa em artes, a pesquisa avançada, e nesse lugar eu fiquei. Em termos de orientação, por incrível que pareça, eu só tive uma orientanda até agora, desde que eu me credenciei, que era ligada à arte marcial, que era a Luciana Mizutani. A Luciana Mizutani, ela é aluna do Ronaldo, aqui de Americana, né? Ela treina Shen She Xuan, que é o punho da serpente sagrada, o sistema que ela treina. Eu tenho um episódio bem legal com ela, que foi assim, a gente participou de um seminário interno do programa, e nós nunca tínhamos lutado uma com a outra, né? E aquilo que eu estava falando, de você ficar preso no seu sistema, e aí tem a coisa das crenças, e aí eu tinha, no fundo, uma insegurança até, eu comecei a nutrir uma insegurança, falei, gente, será que o que eu treino funciona mesmo? Será que só não funciona com todos os meus amigos do Louva-a-Deus que estão treinando juntos e sabem, conhecem as técnicas? E um dia nesse seminário, até a Andréia estava junto na mesa, a Andréia que está aí, a gente lutou pela primeira vez com o público, eu surpreendi que as 2 conseguiam. Gente, que interessante. De serpente, eu estou me defendendo, eu estou aplicando golpe de louva-a-Deus, ela está se defendendo. Foi muito legal, assim. Que foi bacana. Muito legal. Falei, gente, funciona o negócio. Então, assim, mas ela também ela não pesquisa só Shen She Xuan, né? Ela trabalha também com luta cênica, luta coreografada mesmo, coreografia de luta. Então, a dissertação dela foi mais para esse lugar, e eu até brincava e falava, Lu, você consegue trabalhar com coreografia de luta porque você é do teatro. Se você fosse da dança, você ia pirar o cabeção e não ia querer coreografar a luta de jeito nenhum, você ia querer improvisar, fazer maluquice. Mas ela trabalha com luta cênica, né? Coreografia de luta.
E foi só. Porém, eu, na pós-graduação, a gente tem na Unicamp uma procura bem grande de pesquisadores independentes e maduros já, né? Muitas vezes é gente da minha faixa etária, como é o caso da André, que está aqui, que são pesquisadores de danças indianas. Acho que por conta da presença da professora Marília Vieira no programa, né? Ela se dedica ao Odissi há muitos anos, mas a gente virou um polo agregador, assim, veio a Irani, veio a Cassiana, veio a Andréa, veio o Rafael, agora chegou a Adriana. Todo mundo da dança indiana presta o programa Artes da Cena da Unicamp. E eu acabei começando a acolher essas orientações também. Então, a Marília orienta alguns e eu oriento outros. E eu própria estudo, né, Odissi, então já fui aluna da Andréa, né? A Andréa, aí depois vira aluna dela, agora ela prestou doutorado, a gente vai trocando, assim. Depois eu vou de novo, quando ela terminar o doutorado. E então eu faço esse trânsito muito, Jonatas, com as artes performativas indianas também por conta disso. Você citou mais cedo as lutas, né? Tem o Kalaripayattu, tem o Silambam. Eu estou conversando com o pessoal da Índia e a gente às vezes conversa sobre artes marciais também. Que bacana. E na Índia também existem as próprias danças marciais, né? Também. Sim, sim. Então existe uma dimensão de marcialidade já permeada pelo fazer da dança também, né? É uma outra forma de pensar a dança. A Andréa, no doutorado, está estudando uma dessas danças. Ela, além do Odissi, que ela é especialista, estuda 1000 anos, assim, ela está estudando essa dança Chou, que ela é uma dança marcial, está fazendo essa relação. É muito legal. Que bacana. Isso, se existe isso na tradição, então tem lugar na contemporaneidade, né? Danças marciais estão por aí. Por que o tradicional não pode ser contemporâneo, não é mesmo? Pode. Não. Eu pensei já como modalidade como evidência, né? Nem como limite, né? Eu não tava longe de mim, isso é classificatório, né? É mais como evidência, né? É muito rico esse campo, é muito instigante, né? E fora que, assim, ao longo dos anos, as artes marciais, elas tiveram muito atitude de pesquisar as relações no movimento. Então, existem muitas epistemologias de luta que a gente ainda não relacionou cenicamente, né? Não relacionou em dança, não relacionou em... A gente não sabe como é que funcionam algumas coisas quando não é lutar, né? Tipo, isso é um espaço... Tem um espaço grande aí, né? Muito animador. Total. Ó, eu estou vendo que surgiram algumas perguntas aqui. Tem a de André. E o povo que diz que presença não existe, como lida com isso? Não sei não, André. Isso é uma coisa dessa, se a pessoa disser, eu quero saber mais, assim. Que a presença não existe? Ah, que pena, né, que a gente não está junto aqui na sala. Para começar a discussão. Enquanto ele completa a pergunta, eu vou para a seguinte, tudo bem, André? Vamos lá. Mariana. Se couber no gancho de Jonatas, gostaria de saber, Mariana, suas dificuldades e questões na academia contra o diálogo entre dança e artes marciais, se houve algum preconceito entre os pares. Depende de quais pares, Gustavo. Os pares da dança, os pares do teatro ou os pares das artes marciais? Eu acho que eu tive problema com todos. Porque eu sou do trânsito. Assim, da dança tem um pouco aquilo que eu falei no início aqui da live, né? Há uma visão estereotipada, há uma expectativa sobre o que a arte marcial vai entregar para o dançarino. E quando eu chego e falo, isso aí eu não vou entregar porque isso não tem graça, eu vou entregar uma outra coisa, a não ser que a pessoa sente para ler a tese, né, para se inteirar mais, a conversa acontece, mas não é o que acontece normalmente, né? Então, acho que da dança, o maior preconceito talvez seja esse,
querer entender a arte marcial como uma técnica acessória para cultivo de ti. E eu me recuso a fazer isso, eu não vejo propósito nisso, acho que a dança dá conta desse propósito. Então, às vezes o diálogo não acontece por essa razão. Das artes marciais, a dificuldade que eu tenho um pouco é que eu escolhi não me especializar, né? Tem que dizer, lembra que eu nunca virei faixa preta em nada, nem no balé, nem no Kung Fu, não vou virar na dança indiana também. Eu meio que de propósito paro um pouco antes desse momento, assim. Mas sempre em construção. Para ficar em construção. Então, eu não sou, por exemplo, Sifu, eu não fui reconhecida. Isso é uma coisa importante, eu tenho que dizer, eu nunca fui reconhecida como instrutora, né? Dentro do universo da arte marcial, do contexto. Eu sempre fui uma pesquisadora da dança naquele lugar. Então, às vezes eu me percebo mais ignorante em relação a fidelidades históricas. Eu nunca fui até a China estudar arte marcial com o Sifu dali. Eu não tenho muito esse lastro, né? Eu não quero ter ele também, então tá tudo bem para mim. E tem um universo também muito grande quando você vai olhar, tipo... Tem muita gente que tem feito muitas atualizações, então, assim... Acho que tem até dimensões do caráter informativo das coisas que a gente tem que tomar cuidado de levar muito a sério, né? Isso. Tem que tomar muito cuidado também. E tem um outro ponto, João, nossa, a gente está passando, né? Que acho que daria para fazer outra live, né? Que é assim, eu sou meio crítica, eu sou bastante crítica, e isso vale para a arte marcial chinesa, vale para as artes indianas, da ideia de um brasileiro ir até esses países e beber da fonte e trazer para cá e daí comercializar esse conhecimento, entende? Numa lógica que é ocidental e de mercado. Então, assim, quando eu comecei a treinar arte marcial, e aí a gente está falando do ano 2000, não existia o YouTube. Assim, você ter acesso a um conhecimento chinês, indiano, da Malásia, da Indonésia, era muito complicado. Dependia de você não só ter dinheiro para ir até lá buscar essa fonte, mas depende até um pouco de quem você é. Porque tem pessoas que vão bater na porta de um guru, de um Sifu na China, vamos pensar no Sifu na China, né? Sim. E vão ser recebidas, e tem pessoas que talvez não sejam recebidas. Aqui entra uma discussão forte de gênero, bem forte. Sim, né? sim. A Mariana indo na China, bater na porta de um Sifu e falar, você me treina. É difícil, o acesso é muito difícil para uma mulher. Sim, com certeza. Mas, assim, em 2004 o YouTube foi criado. E é claro que eu não defendo e jamais defenderia a aprendizagem de artes marciais por YouTube, porque eu acho que quando você é leigo, acho que você deparar com alguma referência complicada, equivocada, ela existe. Mas depois de 15 anos de estrada, assim, a gente sabe ver um vídeo e falar isso aqui isso não é, isso aqui não é louva-a-Deus, né? E estudar. Acadêmicos, a gente tem que sempre querer estudar, assim, né? E abrir os horizontes e fazer o exercício crítico. Mais do que se fidelizar. Acho que é isso que eu quero dizer. Sim, eu tendo a concordar. Aí faltou falar dos pares do teatro. Acho que no teatro é onde né, a dificuldade, é onde menos tem dificuldade, viu, Gustavo? Assim. Acho que a aceitação é maior. Inclusive, quando você vai ver o estado da arte, tem algumas pesquisas aí, né, na cena do teatro, falando sobre arte marcial dentro do campo das artes, né? Sim. É bem forte, é bem forte, assim, comparativamente, né? Dentro das artes, é mais no bem teatro, resolvido. É mais bem resolvido. O André completou a pergunta. Foi. Tem um povo na Unicamp que fala sobre isso. Tinha uma orientadora do Renato Ferracini que falava disso. Passei nos aspectos em debates na Unicamp por isso.
Então um dia a gente vai organizar uma live para eu e o André a gente poder conversar sobre esse problema, porque eu estou realmente perdida, André. Eu não sei o que não tem presença. Que presença não existe. É sobre o virtual. De não ter presença no virtual? Ele está falando ali. Aí parece ser... mas aí parece ser ter tanta discussão dentro disso, né? Sim. Porque... enfim, porque a virtualidade parece ser uma ambiência tão complexa, né? Sabe qual é o ponto? A gente caçar um regime de presença específico para essa ambiência que é a virtualidade. Presença é comprometimento. Não importa qual é o ambiente. Se é o ambiente, você pode ter uma pessoa de corpo presente e totalmente ausente, sabe? E você pode, aqui no esquema virtual, estar totalmente dedicado a uma conversa, como nós dois estamos aqui, um prestando atenção no outro, considerando o que o outro fala, dialogando. Nós dois estamos fazendo o esforço de entender o que o André está falando pelo chat. Gente, isso é presença, não é? Isso é presença. Olha lá, não que a presença é sempre virtual. Então, para mim, a presença existe. Para mim também, a presença existe. Para mim, eu tendo a acreditar que também a presença existe. Mas é isso. Eu acho que a gente pode ir nos encaminhando, né? Por mim, eu ficaria ouvindo você muito ainda, né? Hoje tive o prazer de descobrir que é tão gostoso ouvir quanto ler. Então... Nossa, foi um prazer conhecer você também, viu, Jonathan? Estava te falando antes da gente começar, mas já que está gravando, vou deixar registrado. Eu fiquei muito feliz. Você foi a primeira pessoa, assim, que chegou através da leitura, né? Eu li teu livro, a gente não se conhecia, né? E que é uma pessoa do trânsito. Você é do trânsito, é muito legal. Eu sou. Eu fico muito honrado em ser. E no trânsito ver que tem tanta coisa para acontecer, né? Mas eu fico muito feliz mesmo, viu, Mari, de você ter aceitado participar. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por ter me inspirado na pesquisa, estar me inspirando, né? Nosso contato não termina aqui, né? Eu quero agradecer ao Núcleo de Produção da Escola de Dança, ao Programa de Pós-Graduação pela oportunidade, agradecer também ao apoio da Pró-Reitoria de Extensão, a todos que compareceram nessa live. Compareçam também na live da quinta-feira, nossa penúltima live com a Tica Lemos. Conversaremos com a Tica Lemos, né? E ela foi para outro caminho, né? Que ela é dançarina e quinto dan em Aikido. É uma convergência forte também, né? E aí teremos essa live na quinta-feira. Eu estou muito feliz em poder ter conversado com você, Mariana. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, viu, Jonas? Muito obrigado por Abel também, por estar colaborando com esse projeto. E é isso. Acho que ficamos por aqui, né? Perfeito. Obrigada. Valeu. Excelente noite para todos. E até a próxima. Tchauzinho.